um pouquinho da estrutura da prova, para falar mais uma vez do cronograma, que a gente tem recebido aqui alguns questionamentos de vocês. Então, desejo aí um período de trabalho aí bastante produtivo. Quer falar alguma coisa? Boa tarde, gente. Então, espero que essa live esclareça um pouco mais, né, do que a gente já falou numa live anterior. Então, hoje a gente tem um pouquinho mais de tempo, então a gente espera que vocês fiquem sanar o maior número de dúvidas possíveis de vocês, né? E que a gente tenha uma tarde bem agradável aqui. Sim, não é simples estar aqui. A gente fala assim, boa tarde, com muita alegria, mas a gente fica bastante tenso aqui, né, Carol? Um pouquinho. A tensão bate aqui, mas a gente sabe da importância. Então, a gente vai colocar a primeira parte do slide, que vai falar do cronograma. E eu acho que é isso que a Carol falou, com um pouquinho mais de tranquilidade. Aquele dia foi bastante rápido e a gente começou a receber alguns questionamentos. Então, aí está o calendário do primeiro bimestre para vocês. E nesse calendário ele mostra ali a parte em amarelo, pintado de 8 a 17, que esse é o período da prova paulista, tanto incluindo o período de repescagem. Então, a gente faz um cronograma de sugestão. Então, a gente faz essa sugestão para vocês, para poder organizar, porque a escola grande vai necessitar de uma organização diferente da escola pequena. A escola pequena talvez possa aplicar tudo no mesmo dia, ou possa aplicar, só tem terceira série de manhã, ou segunda de manhã. Então, a gente não tem esse rigor nessa aplicação. Acho que a gente já avançou bastante o período de aplicação, e vocês já têm o domínio aí da turma de vocês. Então, o cronograma sugerido, então, é esse, tá? Ele vai ficar nesse material que muitos de vocês já devam ter isso em posse de vocês, também tem no comunicado, mas vale aquela ressalva, cada escola poderá organizar a sua aplicação dentro desse cronograma previsto. E aí tem surgido alguns questionamentos, mas é feriado na minha escola, mas é feriado no meu município, a minha escola não está no mesmo município da diretoria, só eu estou sozinho. Então aí vocês podem organizar a aplicação e isso do jeito que vocês julgarem necessário, tá bom? Então pode passar. Você quer falar alguma coisa? Quero. Tá. Lembrando, gente, que as provas para todos os anos série, elas vão abrir na segunda-feira, tá? Sim. Então, na segunda-feira, abre do quinto aninho até a terceira série do médio, todas as provas serão liberadas, para vocês terem essa autonomia de organizar conforme a realidade de vocês a semana de prova. Sim, bem lembrado. Então, estará tudo aberto, tá? Então, não vai ter esse problema de, mas eu tenho a segunda série, vou perder esse período. Não, tá bom? E, pelo que eu entendi, algumas escolas também, vocês terão um período ali de uma amostra de uma prova que está concomitante com a prova paulista. Então, aí você reorganiza o seu calendário para atender essa amostra, que é uma amostra bem pequena, mas se você faz parte dela, isso afeta o seu dia de prova, tá? Então, aí vocês reprogramem o período de vocês. Pode passar. Volta Marina. Bom, então aí o que a gente vai lembrar para vocês, né? Para esse ano, gente, 2024, a gente continua tendo como referência o material digital, tá? Então, a gente constrói os itens aqui baseados no material digital, tá? E essas provas, elas vão, como eu já disse, do quinto aninho até a terceira série do médio. E o acesso é por meio do centro de mídias, tá? Então, essa parte não muda. Algumas coisas mudaram, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas essa parte do referencial, acesso, séries avaliadas, elas continuam a mesma dos anos anteriores. Pode passar, Maria. Aí, eu tenho, então, a quantidade de itens por segmento, tá? Então, para o quinto aninho, eu tenho 60 itens divididos em dia 1 e dia 2. 30 itens para cada dia. Então, ali a gente tem na tabela, primeiro dia de aplicação, quais são os componentes que serão avaliados. Então, para o primeiro dia do quinto aninho,
eu vou avaliar língua portuguesa, geografia e história. No segundo dia, matemática e ciências. Para os anos finais, eu já vou ter 80 itens, então eu aumento um pouquinho o meu número de itens. Também serão distribuídos em 2 dias, com 40 itens cada dia. E aí, do sexto ao nono ano, então, para o primeiro dia, eu vou ter língua portuguesa, geografia e história. E para o segundo dia, matemática, ciências e língua inglesa. Então, isso vale para todos os anos todos os anos dos anos finais, tá? Essa mesma distribuição de componentes por dia. E no próximo slide, eu tenho o ensino médio. Então, aí eu já tenho a primeira novidade, que a gente também vai avaliar itinerário formativo, tá? O número de itens não muda, continua sendo 90 itens, distribuídos em 2 dias de 45 itens. Porém, agora eu também, para além do itinerário para além da formação geral básica, eu também avalio o itinerário, como vocês podem ver. E aí, no próximo slide, é uma atenção que eu coloquei aí. Por quê? A prova, ela vai ser dividida em 2 partes, então o aluno ele não pode esquecer de clicar tanto na parte 1, que vai ser a formação geral básica, quanto na parte 2, que é do itinerário formativo. Para a primeira série, isso não vai acontecer no ensino médio, porque o itinerário, ele ainda não tem um itinerário ali acontecendo. E a parte da educação financeira vai já estar junto com a FGB. Para a segunda série e terceira, os alunos têm 2 partes de prova por dia para entregar. Então, ele faz parte 1 e parte 2. Então, não esqueçam de pedir para os alunos fazerem as 2 partes da prova em cada dia. Pode voltar aqui um pouquinho, Marina, por favor? Complementando essa informação da Carol, acho que os 2 últimos slides. A gente redistribuiu os itens no número máximo que os alunos já faziam dentro da sua prova. E contemplou o itinerário para que ficasse uma avaliação mais completa de tudo que o aluno vê e estuda lá na escola. Agora, por que tem a parte 1 e a parte 2? Não é para a gente dificultar a vida de vocês, mas na verdade para atender, porque o estudante, eu sou uma estudante e a Carol de outra turma ou da mesma turma, só que eu escolhi um itinerário A e ela escolheu o itinerário B. Então, na hora de distribuir, a formação geral básica é a mesma para mim e para a Carol. Só que nessa distribuição, por enquanto, no sistema, a gente precisa dessas 2 abas. Então, vai uma prova única, inclusive para a equipe do profissionalizante. Sim. Eles também fazem a prova da formação geral básica mesma que a nossa. Sim. Só que na hora do itinerário, então, isso é separado. Então, essa é a novidade maior de impacto na prova. Por quê? Porque o aluno não pode esquecer de fazer essa prova. Mas eu conversei agora há pouco, caso aconteça, essa prova tá lá fechadinha e ele vai lá depois e faz essa prova, tá? Porque ele tem que fazer as 2 partes, senão ele vai ficar só com metade da nota, porque os 45 faz parte do dia da prova. Isso. E aí, dando prosseguimento, gente, aí vocês podem perguntar. No próximo slide, Marina, eu tenho aí os componentes que serão avaliados, tá? Eu não vou ler todos, vocês vão receber esse slide depois. Então, quais são os componentes que serão avaliados aí para os itinerários, tá? Esse é o de matemática, consciência da natureza. E no próximo slide, eu tenho a quantidade de itens. Muitas pessoas estão me perguntando: vocês redistribuíram agora? Sim, redistribuímos. Então, o número de itens mudou do ano passado para cá. Então, aí na tela eu tenho, por exemplo, a primeira série no primeiro dia faz 15 itens de língua portuguesa, 6 de língua inglesa, por exemplo. Na segunda série, eu faço 15 itens de matemática no segundo dia. Então, essa é a nova distribuição desses itens aí para que chegue aos 45 itens no dia, tá? Só para
mostrar de onde a gente tirou, fica bem fácil de olhar ali, né, Carol? Em geral, foram 5 itens de língua portuguesa, porque o ano passado eles faziam 20 itens de língua portuguesa e 20 de matemática. Então, matemática, a gente dividiu uma parte ali com educação financeira, né? Foi. E língua portuguesa com os demais componentes, certo? Foi. Então é isso. Então não é que eles perderam itens, na verdade ficou melhor distribuído para também não onerar demais o número de itens da prova do estudante. Isso. Aí, para o próximo slide, eu tenho o itinerário de linguagens com ciências humanas, que tem a mesma distribuição, só que com a sua especificidade do itinerário, tá? Aí eu vou deixar disponível esse slide para vocês, que diz qual é o componente que será avaliado ou não. E no próximo slide também tenho essa distribuição. Quantos itens eu vou fazer? Mas quantos itens de oratória eu vou fazer? Quantos itens de filosofia agora eu vou fazer? Não tenho mais aula de filosofia em tal série. Se não tem aula de filosofia naquela série, não tem prova daquele componente, tá bom? Seguindo então com vamos falar da formação técnica profissional agora, né? Então, a gente já falou dos itinerários propedêuticos e no itinerário técnico profissional, que são esses 9 aí que vocês podem ver, eles também farão prova, tá? Eles fazem a prova da FGB, que é a Formação Geral Básica, e fazem os itens específicos da sua escolha ali do curso que eles estão fazendo, tá? Então, cada aluno vai receber a sua prova respectiva. Também vai somar 45 itens no dia 1 e 45 itens no dia 2, tá bom? Próximo. Aqui é uma outra novidade, que eu até dei um spoiler na última live, mas foi tão corrido. Foi rápido. E aí a gente não tinha certeza se vocês tinham compreendido o que a gente estava dizendo, porque foi muito rápido, nós tivemos, sei lá, pouquíssimos minutos para falar de tudo. Então, para acompanhar as avaliações, as principais avaliações do mundo, e no caso a Carol trouxe até aqui um exemplo do PISA, e já no ano que vem nós também faremos o PISA, principalmente aqueles alunos que forem selecionados da amostra, eles devem estar preparados para o PISA, mas na vida, quando a gente vai fazer uma entrevista, um teste, os itens não seguem só itens escolares, eles têm diversos formatos. Então, esse vai ser o primeiro formato de inovação da prova. Então, provavelmente, na próxima, se o sistema conseguir entregar para a gente a nossa próxima encomenda, então a gente vai ter um outro tipo de item. Mas para essa prova, o que a gente conseguiu já entregar? Então, são poucos itens em alguns casos, aí tem uma prova que tem um pouquinho mais, outra um pouquinho menos, mas alguns itens, eles estão sinalizados em cima, dizendo, este item tem mais de uma alternativa correta. Então, aí o estudante vai lá e vai assinalar as alternativas que ele julga que esteja certo, ou ele só sabe uma, ele marca uma, se ele acha que são duas, ele marca as duas. Contudo, há uma inovação nessa questão, porque até o que ele não marca, então se ele não marcou, ele acertou, porque ele não marcou, mas então ele não deveria ter marcado, e isso também gera uma pontuação. Então, o ideal é que o estudante marque o que ele julga que esteja correto, porque se ele marcar uma que está errada, ele perde a pontuação. Então, pode passar. Aqui, a gente tem um exemplo de um item do 5º ano. A gente não vai ler esse, até para não tomar muito tempo, mas então vem lá. Leia o texto, e aí vem a pergunta. Mas aqui não está dizendo que é para ele marcar, que tem mais de duas. Sim, mas vai estar lá na prova, vai estar dizendo assim... este item possui mais de uma alternativa correta. Então, em todos Na prova vai ter, né? Na prova porque tem. passa o próximo. Eu só coloquei, coloca no Pode mais passar um. mais um. Aqui, ó. tá bom, esse eu tinha visto, ó.
Atenção, este item apresenta mais de uma resposta correta que deverão ser assinaladas. Então, nesse item de matemática, vejam, as respectivas alternativas que seriam A e B são as corretas e a C e D são as que não são corretas. Então, se o aluno assinalar a A e B, ele vai acertar, ele vai ter um ponto cheio, né? Se ele, porventura, não assinalar a A, assinalar só a B, então ele vai ter uma fração de pontuação ali que ele vai receber. E se ele marcar, por exemplo, eu vou marcar tudo que eu vou ter o ponto, não, porque aí ele perde a pontuação das que ele assinalou como incorretas. Eu vou lá. Então, a Carol marcou, ela é muito mais esperta, inteligente, esforçada, foi lá e marcou A e B, porque ela fez a operação e conseguiu. E aí ela teve o ponto cheio, porque ela acertou que ela marcou a A, marcou a B, então ela teve a pontuação certinha e não marcou corretamente a C e a D, porque não marcar também é pontuação. Então, tudo bem. Se eu marquei a C e a D, o que aconteceu? Eu estou zerada, porque eu não marquei corretamente a A e a B e marquei a C e a D. Então, esse é um primeiro movimento de itens para que o estudante esteja atento, leia corretamente. Então, por que eu falei lá daqueles 2 itens? Porque ali os itens não estavam grifados da forma correta, com atenção. Então, os itens que tiverem isso na prova, eles terão o atenção. Então, quantos itens teremos na prova? Então, tem uma variação. Acho que a Carol, que tem... Na sua prova, Carol... Olha, na minha, eu faço toda a ciência da natureza e itinerário das exatas. Então, a gente colocou uma média de 20% da prova. Então, assim, ciências do ensino fundamental, eu tenho 2 questões de 15. Então, eu tenho 15 itens na minha prova de ciências, 2 deles são itens de múltiplo gabarito. Tá bom. E aí, e assim por diante. Anos iniciais, parece que tem 1 ou 2 também, tá? Então, para o aluno ir se adaptando com essa leitura, mas sempre vai ter o atenção, para que ele nunca venha correndo, não leia a prova e marque qualquer coisa, tá? Então, para essa entrega, a gente vai entregar alguns itens. Para a próxima, a gente vai falando para vocês o quanto que a gente vai avançar nesse modelo. Pode passar. Isso. Para ilustrar, então, assim, a gente trouxe itens tanto de anos iniciais, anos finais, e esse aí que está aparecendo para vocês é um item de ensino médio. Então, ele tem 5 alternativas que podem ser corretas ou não. Nesse caso aí, eu tenho somente 2, mas poderiam ser 3. Tá? Alternativas corretas no caso. Mas para ilustrar um pouco melhor, no próximo slide, eu fiz um desenho que eu tentei ilustrar mais ou menos como fica o ponto cheio, tá? Então, para o ensino fundamental, eu só tenho 4 alternativas como resposta, A, B, C, D. Para o ensino médio, eu já tenho A, B, C, D, E. Então, o que acontece? Na nota fracionada, cada uma das alternativas vai valer uma fração desse ponto. Para o ensino fundamental, então, essa fração vale 0,25 e para o médio ela vale 0,20. Lembrando que a alternativa que não é correta, ela também vale como pontuação para que o aluno chegue nesse ponto cheio, tá bom? Como a Patrícia já explicou para vocês. Então, se ele não assinalar uma questão que é incorreta, ele pontua, porque ele fez uma ação correta na prova. E se ele marcar tudo, como a gente tinha visto em alguns lugares, então eu marco tudo, eu ganho ponto. Não, porque não era essa a indicação, tá? Então ele tem 2 corretas. Então, se ele marcar tudo, o ideal é ele marcar o que ele conhece e não marcar tudo para ter um ponto, porque ele também perde a pontuação, tá bom? Isso, pode passar. Perfeito. E aí, gente, tem alguns exemplos, na verdade, 2 exemplos de itens do PISA que já seguem essa tendência
de múltiplo gabarito, tá? Então, o primeiro item, eu não vou ficar lendo, depois vocês vão receber, mas o primeiro item seria para o aluno assinalar sim ou não. Então, aí ele tem o critério de avaliação, né? Então, se ele assinalou conforme a resposta correta, ele tem o ponto cheio. E no segundo item, que fala sobre os medicamentos, que já tenha a pontuação fracionada, tá? Então, se o aluno ele preencher parcialmente a tabela, ele tem um crédito parcial que eles chamam no PISA. E se ele preencher a tabela inteira corretamente, né? Ele tem o crédito completo. Então, aí vocês já podem ver que essa é uma tendência das avaliações internacionais. Tá certo. E aí, não menos importante, a gente até no outro, na outra live, eles falaram pra gente, vocês precisavam falar todas as diretorias que contribuíram com vocês? Aí nós dissemos que sim, porque a gente sabe o impacto que tem isso na diretoria, de ceder que o PEC venha trabalhar aqui com a gente esses 2 dias de convocação no mês. Então, a gente sabe disso, a gente sabe o quanto onera o trabalho de vocês, mas a gente sabe também a importância de trabalhar com os PECs e entregar essas avaliações de forma revisada, de forma de trazer o olhar de vocês para cá. Então, é um pouco, a gente tem até revisado, então depois a gente vai entrar em contato até com alguns dirigentes que quiserem também contribuir com a gente. Então, a gente deixa aqui o nosso agradecimento aos dirigentes, aos SECs, aos PECs que têm vindo e têm se dedicado muito, tá? Que é Adamantina, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Avaré, Bauru, Campinas Oeste, Jacareí, José Bonifácio, Lins, Marília, Pindamonhangaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Vicente, Sul 1, Sul 2 e Sul 3, Santos, Taubaté, Tupã e Votuporanga. Então, parece que vocês vão falar nome a nome. A importância de cada uma dessas pessoas no time da avaliação para validar ou nos componentes que a gente ainda não conseguiu compor, deles produzirem com a gente, isso tem sido fundamental para a gente entregar uma avaliação de qualidade, uma avaliação revisada e que a gente consiga, de fato, aprimorar cada vez mais o modelo da avaliação. Então, agora o que a gente está tentando colocar em prática é também ter o verdadeiro ou falso, porque aquelas disciplinas em que a gente tem poucos itens, se a gente tiver um verdadeiro ou falso, a gente consegue entregar uma devolutiva ainda melhor para vocês. Tá bom? Então, depois da prova, a gente deseja aí um período de muito sucesso, de uma avaliação tranquila para vocês, mas que vocês consigam organizar o espaço ali da prova num momento de aprendizagem também, porque a prova é um momento de aprendizagem muito importante e que vocês consigam fazer isso. Saindo o resultado, as equipes virão aqui para comentar os resultados com vocês, falar da devolutiva com vocês das provas, e isso vai ser um novo momento também de formação e de devolutiva. Lembrando que essas devolutivas, a gente faz a prova comentada, tá? A gente deixa disponível após o período de aplicação, a gente deixa disponível na intranet e no próprio BI, vocês podem ter acesso a essa prova comentada. Também, né? Também. Isso. Então, eu acho que, e aí o que a gente quer fazer na próxima é olhar os itens que nós tivemos um menor percentual de acerto e fazer essa conversa com vocês, até para ouvir um pouquinho vocês. Então, agora a gente vai abrir aqui uns 5 minutinhos, porque às vezes fica alguma coisa que a gente não conseguiu falar. Então, pode abrir para a gente, Marina, uns minutinhos? E era até para abrir um pouquinho antes, mas a gente espera contar sempre com o apoio de vocês, em ceder os PECs para a gente também, para ajudar aqui. Vamos lá? Isso. Vamos ver. Não tá abrindo? Ó, você vê aqui? Então tá bom, a Marina tava falando enquanto aqui. isso, a gente pode então ler um item, né? Pega aquele item de matemática que tem o atenção em cima, volta.
Isso. Esse aí. Então, uma coisa que a gente teve como desafio, né, foi criar itens, principalmente os das exatas, eu sou dessa área e eu senti isso também, foi criar itens com múltiplo gabarito, né? Então, vejam, é possível, né? Então, esse aí diz assim: Renato quer distribuir 50 figurinhas de maneira que todos os favorecidos recebam a mesma quantidade, sem sobrar nenhuma figurinha. Para qual dos grupos abaixo ele poderá fazer corretamente a distribuição? Então, aí vocês podem ver que a resposta ela tem que ser um divisor dos 50, que são as 50 figurinhas. Então, tanto para seus 5 irmãos, quanto para seus 10 amigos, servem como resposta correta. Já os 8 vizinhos não, e nem os seus 11 primos, tá? Então, esse é um exemplo de exatas que vocês têm com múltiplo gabarito. E aí, Paty, já tem alguma pergunta? Não, alguma não, tem um monte que a gente já nem vai conseguir responder. Deixa eu ver. Então vamos lá. Tem algumas perguntas que não cabe aqui a essa equipe, mas o que eu consegui, eu vou. Quando sairá o resultado da prova? O resultado das provas tem saído pelo BI imediatamente, estou falando a do BI, imediatamente após a aplicação. Então, ela vai atualizando. Agora, o gabarito das nossas provas, normalmente ela sai ao final da aplicação, da aplicação geral, para que a gente tenha mais confiança no resultado. A gente já tinha soltado um tempo antes, mas aí o que acontecia? Às vezes esse gabarito ficava rodando, então é muito mais para que a gente não tenha isso antecipadamente. O cronograma é flexível, sim, então a gente sugere um cronograma para que as escolas grandes elas consigam se organizar melhor, mas vocês podem se organizar da maneira que quiser. Gostaria que explicasse do técnico novamente. Então, o técnico faz formação geral básica, igualzinho aos outros estudantes. E a prova do técnico não é a equipe do DAVED que produz, a prova do itinerário profissional. Profissional. Então, do itinerário profissional, a equipe do profissional é quem faz essa prova, mas ela também é baseada nos componentes que cada um daqueles 9 cursos fazem. Então, se o aluno faz, sei lá, enfermagem, ele vai receber a prova dos componentes daquela matriz de enfermagem. Sim. Então é isso. O slide, ele será disponível. Marina, você pode até colocar já o slide lá se você puder pôr no chat. Não tem. Tá. Então, é que a gente já não vai, eu não tô conseguindo descer. Então, se você puder já. Porque aí eu vejo que eu consigo responder até aqui. Uma pergunta que eu achei muito interessante aqui, Carol, e aí eles estão perguntando como é que vai ser a prova de tecnologia. Então, gente, a prova de tecnologia e robótica, ela, como vocês sabem, ela vem do Alura, né? Então, o que a gente fez? Nessa específica, a gente não tem o gabarito múltiplo, tá? Porque como é uma linguagem de programação, no caso Scratch, basicamente, eu não posso errar na linguagem de programação. Então, para essa prova, a gente ainda não tem. Então, serão somente gabaritos únicos, tá? São 5 e 6 itens, se eu não me engano, 5 itens para a segunda série, 6 itens para a terceira série do médio. Então, são provas com somente gabarito único. Tá. Aqui tem uma pergunta que só para esclarecer. Tal como tá lá no primeiro slide, pode voltar no primeiro slide, Marina, por favor? Aquele que tá o calendáriozinho. Esse. Tal como tá no calendário, então vocês terão de 8 a 15, na verdade, assim, de 8 a 15 seria o período regular da prova, tal como o nosso cronograma. E 2 dias para repescagem, porque a gente não pode esquecer que aqueles estudantes que não fizerem a prova no período regular, a gente tem a repescagem. Então, mas a sua pergunta aqui então a prova fica aberta de 8 a 17.
tá bom? Esse é o período que vai ficar contando já com a repescagem. Não compreendi sobre o valor de cada questão. Ah, tá. Então, assim, gente, se você puder voltar lá, Marina, e agora que eu não sei o número do slide, aquele que tem as porcentagens, sabe? Azul. Esse. Então, para o ensino fundamental, eu tenho 4 alternativas. Então, cada questão, gente, ela vale 1 ponto. Todas valem 1 ponto. Só que na de alternativa única, ou o aluno acerta ou ele erra, porque ou ele faz esse ponto cheio ou ele não faz o ponto. É assim. Já nas de gabarito múltiplo, então eu tenho, para o ensino fundamental, eu tenho 4 alternativas de resposta e para o médio eu tenho 5. Então, essa divisão do 1 para o fundamental, ela fica numa fração de 0,25 para cada alternativa, e para o médio, ela fica numa fração de 0,20 para cada alternativa. Então, se vocês somarem para o fundamental 0,25 mais 0,25, 0,25, 0,25, dá 1. Para o médio, 20, 20, 20, 20, 20 também dá 1. Então, essa é a composição do 1 ponto. Só para complementar, então, aqui, ó. Essa é uma questão que eu acho que é importante falar em seguida do que a Carol falou. Então, é assim, ó. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vai demonstrar bem e a gente vai conseguir mostrar também a contrapartida, que eu acho que é interessante. Se são 5 alternativas no médio, cada um valendo 0,20 e são 2 alternativas corretas, 3 incorretas, se o aluno marcar 2, ele ganha 0,20, mesmo dessa alternativa que ele não assinalou. Sim, ele ganha 0,20 mesmo daquela que ele não assinalou, quando tem 2, mas tem caso que pode ter até 3. Então, se ele considerar que vai ganhar 0,20 brincando de assinalar, talvez ele perca, na verdade, porque aí tem aquele caso que tem 3 alternativas corretas. No fundamental, eu não tenho certeza, não vou nem arriscar. No fundamental, eu não sei se nós temos com 3 alternativas. Tá. Mas no médio, eu sei que nós temos itens com 3 alternativas corretas, tá bom? Então, é sobre essa pontuação que a gente está falando aqui. Eu não vou poder te dizer se a gente vai suspender o período de acompanhamento das plataformas, mas nós estávamos numa reunião e já é esperado que esse período tenha uma baixa na adesão das plataformas nessa semana. Isso. Tem aqui muita pergunta dizendo assim: o aluno da educação especial, como é que ele faz a prova? Então, gente, ele vai fazer a prova tal como ele faz as suas aulas regularmente. Se ele conta com apoio, ele vai ter o apoio no dia da prova. Se ele tem ledor, ele vai ter o ledor no dia da prova. Que mais? Se ele sai das aulas quando ele vai fazer uma prova regular, então a gente pode pegar o tablet e fazer a prova com esse estudante em outro lugar, tá? Tem mais alguma coisa que Não, eu acho que ele tem que ser atendido da mesma forma, como se ele estivesse fazendo uma prova comum de outro professor, como ele já faz no dia a dia dele. Não tem que ter nada para além disso. Aqui tem uma questão que a gente discutiu ontem, acho que é ontem ou anteontem. Alunos do Novotec só farão FGB, parte 1? Sim. Só vai ter essa para ele, né? Não é que ele só vai ter essa prova para ele, né? Só vai ter essa prova da FGB para ele. Para utilizarmos essa nota como composição do bimestre, vocês poderiam liberar um pouco antes? Tá. Isso a gente tem que ver com o BI, que aí é outra equipe que cuida para liberar o resultado antes para eles poderem usar no bimestre, as notas. tá. Sim. Pelo que eu entendi, assim que os alunos forem respondendo, isso já vai subindo e depois vai atualizando. O conselho de classe será dia 19, mas a prova acho que acaba dia 17. Então, a prova acaba dia 17. Os alunos elegíveis poderão receber auxílio durante a prova? Exatamente como ele é atendido regularmente, ele faz a prova, tá?
Na questão apresentada, onde fala ABC, pontua uma fração, mas coloca ABCD, perde todo ponto? Sim, perde todo ponto. Essa é a trava que a gente está pedindo já para colocar. Então, o que a gente quer de fato? Que se ele tiver duas alternativas, isso é a evolução para o próximo bimestre. Se ele só tiver duas, ele não vai nem poder marcar três. Então, ele vai marcar só duas. E assim por diante, tá? Qual o número de questões para cada disciplina dos anos iniciais? Tem lá tem na tabelinha, né? Na verdade, dos anos iniciais, gente, não mudou, mas eu fiz uma colinha aqui, porque eu imaginei que teria essa pergunta. Então tá bom. Olha só, para anos iniciais, então eu tenho 20 questões de língua portuguesa, 20 de matemática, 10 de ciências, 5 de geografia e 5 de história. Que é o mesmo número do ano passado, tá? Esse número, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais, o número não mudou, tá bom? Então continua o mesmo número de itens que já era o ano passado. Aqui, ó, eu acho que essa não ficou muito clara a questão do itinerário, tá? Porque tem várias perguntas. O estudante fará o itinerário que ele está matriculado? Sim, então assim, gente, ele vai receber lá no centro, quando ele abrir o centro de mídias, que ele clicar na parte 1 ou parte 2, gente, ele já vai receber o itinerário que ele tem lá registrado na matrícula dele. Então, essa distribuição, ela tá atrelada à matrícula do aluno. Então, eu não vou precisar escolher, eu sou exatas, a Patrícia é humanas, mas vai chegar a prova de exatas e humanas para mim. Não, já vai, eu sou de exatas, vai chegar a prova de exatas para eu fazer. Sim. Aqui tem uma pergunta se o cronograma flexível indica que a prova vai abrir no primeiro dia. Então, todas as provas estarão abertas no primeiro dia, tá? Que é essa a pergunta aqui. A Novotec, você já falou, tem muita do Novotec, falando que eles só fazem... Só fazem FGB, gente. Sim, ele perde, se ele marcar tudo ou se ele deixar de marcar tudo, ele perde toda a pontuação. Então, eu não entendi essa pergunta, mas eu vou levar para a equipe de tecnologia. É possível fechar a realização da prova apenas por equipamento das escolas? Então, eu não sei te responder essa, porque a equipe diz que tem bastante equipamento, está chegando bastante equipamento, né? Sim. E tem os tablets, inclusive eu ouvi até os meninos dizerem que até o Luca disse naquele dia, pode até usar os celulares que tem na escola. Então, aí vai depender da disponibilidade do que tem na escola, né? Não tem como fazer sem ser com esse material. Por favor, rever a aplicação do fundamental e do médio nas mesmas datas. A gente tinha colocado separado. Antes estava separado a primeira, e aí a gente viu que o cronograma, as escolas grandes ficavam com um problema. Ela não tinha segunda série ou ensino médio de manhã e só à tarde. Então, aí por isso que a gente foi mesclando e agora abriu, fez a sugestão, mas deixou a critério de vocês na organização. Vamos testar esse modelo com vocês, se ele for mais aderente às necessidades de vocês, senão a gente volta para o cronograma sugerido anteriormente. Deixa eu ver aqui. Os alunos da educação especial, alunos da educação especial. Quando este material ficará disponível para consulta? Já tá a Marina acabou de falar aqui pra gente que ela já colocou aqui no chat, tá? Então já tá aqui para vocês. Fará o itinerário. Então, tem sim, é que a gente não colocou aqui, porque a Carol ela ia mostrar como é que estava a prova, mas só ia ler aquele do 5º ano. Mas em todos os itens que tiverem gabarito múltiplo, ou mais de uma alternativa correta, e aí ali os alunos terão esse indicativo. Em todas as provas, gente, está muito claro para o aluno que ali é um item de gabarito múltiplo, diz inclusive quantas são, quantas alternativas o aluno deve assinalar, tá? Então, qual
quais as 2 alternativas corretas, quais as 3. Então, assim, tá muito claro para o aluno. Então, o aluno que realmente ele lê a questão, ele não vai ficar com dúvida, ai, será que é de uma? Será que é de 2? Será que é de 3? Então, assim, tá muito claro para o aluno que aquele é um item de gabarito múltiplo. Tem uma aqui, tá, eu entendi, porque em algumas avaliações isso acontece, mas resposta errada não vai cancelar a resposta certa, Não. tá? Não vai. Então, ele respondeu de forma. Porque tem um item, acho que é um de história. Você pode voltar, voltar. Tem um item de. Acho que é esse. Então, às vezes o estudante está lendo e ele pode se confundir com a resposta, mas ele tem uma resposta correta e se confundiu. Então, ele tem a pontuação daquela resposta correta dele e não vai ter a pontuação no caso da resposta que ele marcou de forma errada. Não, Isso. não vai cancelar o que ele fez, tá? Mas são poucos itens, eu acho que é muito mais para a gente poder ter esse olhar mais apurado do estudante, para que ele fique mais atento também à leitura. Isso vai ser algo de grande importância para os nossos estudantes, que aí não dá só para, vou ler só aqui. E isso acontece até quando a gente está na sala de aula com o estudante. Você escreve lá, marque um X. Aí ele levanta a mão e fala assim, é para marcar um X ou uma bolinha? Mas estava escrito lá, marque um X. Então, essa é uma questão de leitura, e isso vai ficar bem, bem evidente, tá bom? Eu acho que é isso. Educação especial, então. Estudante pode ser atendido como ele é atendido regularmente, ele pode sair da sala com o professor ledor, ou ele pode fazer a prova na sala com o professor ledor. A questão da prova do aluno de baixa visão, então ele pode ampliar ali a leitura, tá bom? E à medida que a gente for recebendo também mais algumas orientações da equipe, a gente também vai passando para vocês, tá bom? Isso. Eu queria agradecer também a participação e a gente está aberto para qualquer dúvida. Então, aí no último slide a gente tem os contatos, tá? Vocês podem entrar em contato com a gente caso ainda tiverem com alguma dúvida.